vamos imaginar o que é a realidade para Nietzsche. Começar pensando, né? Mais do que imaginando, o que é a realidade para Nietzsche. Nietzsche diz assim, que tudo é força. Spinoza diz, há uma potência absoluta, né? Uma substância que se modifica, né? Infinitas modificações de infinitas maneiras. Nietzsche vai dizer, mais já da metade da sua obra em diante, que a natureza ela se resume a duas coisas. Ela é vontade de potência e eterno retorno. Há um retorno eterno de tudo. É interessante, né? Porque a vontade de potência em Nietzsche não é uma vontade que quer uma potência que não tem. A vontade de potência, em alemão, é Wille zur Macht. Macht é uma palavra, como power em inglês. Não tem a distinção entre poder e potência. Para eles, ou é poder ou é potência, é a mesma coisa. Né? Em inglês é power, em alemão é Macht. Né? Wille, vontade. Wille zur Macht, vontade de. É um dativo. O alemão mistura mistura a conjugação com a declinação. É um sistema misto. Né? E esse genitivo do Wille zur Macht, né, é justamente a vontade é da potência no sentido de que ela vem da potência. É uma vontade que brota da própria potência. Não é uma vontade que quer uma potência que não tem. Vocês entendem a diferença? Isso é bem sutil. A maioria das pessoas que leem Nietzsche, inclusive grandes estudiosos, não entendem isso. Wille zur Macht é vontade que brota da potência. Não falta potência a essa vontade. Ao contrário, essa potência que é cheia de vontade. A vontade deriva da potência. Porque se eu substituir a palavra vontade por desejo, eu diria, há um desejo de potência. Eu poderia dizer desejo de poder, vontade de poder. Aliás, muitos tradutores dizem Nietzsche, vontade de poder, ao invés de vontade de potência. Tudo bem, eu posso entender vontade de poder também, porque também acontece de ter vontade de poder. Mas aí eu tenho que entender de que ponto de vista o Nietzsche está falando. Ele usa a mesma palavra, Macht. Né? Então, como é que eu sei que é potência? O que é poder? Nós, latinos, de línguas latinas, né? O latim distingue potentia de potestas, nós já vimos com Spinoza. E o francês, o italiano, o espanhol, o português, são línguas que mantêm essa distinção. Né? Então, como é que a gente sabe que é assim em Nietzsche? Lendo a obra dele, entendendo o contexto do que ele está falando. A realidade para Nietzsche é vontade de potência e eterno retorno. Então, vontade que já brota da potência, tá? E não uma vontade de uma potência que não se tem, tá? Então é isso. Eu posso dizer que é muito vizinho do que o Spinoza está dizendo, que na verdade é uma potência absoluta de acontecer. Então eu poderia dizer que os atributos em Spinoza seriam a vontade e a substância é a potência. Se eu quisesse ficar brincando, fazendo comparações, mas isso não é interessante, ficar comparando um pensador com outro, né? Porque cada um diz do seu jeito essa realidade absoluta. Né? Então ele diz, é vontade, potência, e essa vontade, então, essa potência que se diferencia ao querer, que é isso que acontece. O que é vontade e potência? É uma potência que se diferencia ao querer. Isso também é uma invenção minha. Eu digo, né, que o desejo é a diferenciação da potência, mas é uma maneira que deixa claro, ao meu ver, para mim deixa muito claro, de modo rigoroso, né, o que é o desejo. Ele é a diferenciação da potência e não um ser que é constituído pela falta, como é em Freud, como é em Lacan, como é em Platão, como é em Hegel, como é em Kant. Não. Desejo não é constituído pela falta. O desejo é o movimento de diferenciação de uma potência que se apresenta. Então, Spinoza chama de potência em ato, Nietzsche chama de força. Simplesmente
tudo isso se traduz em força. A realidade se concretiza, ela brota, se efetua, produz, se reproduz, tudo como força. Tá? Então, Nietzsche vai dizer, olha, o que existe? O que existe são corpos. Tudo é corpo. Mas de que é feito um corpo? Um corpo é feito de forças. Mas ele diz, não são forças quaisquer. No mínimo, dá para distinguir dois tipos de força. Forças de conservação e forças de criação. Ele diz, do seu jeito, forças ativas e forças reativas. Forças reativas de conservação e forças ativas de criação. O que é uma força ativa de criação? É uma força que cria a realidade. A realidade está pronta? Num certo sentido, não. E no outro sentido, sim. Não falta nada ao real. Mas o que é o real? É potência de realizar. É potência de inventar. É potência de criar. É potência de se diferenciar. Então, o real é algo aberto que está se fazendo o tempo inteiro. Não para de se fazer. Mas falta algo a ele? Não. Ele é potência de se fazer o tempo inteiro. De se diferenciar o tempo inteiro. Então, isso é a natureza de uma força ativa. A força ativa é a força que faz a diferença na existência. Que cria novas realidades. Que diferencia, que diverge, que inventa, que inaugura, que rebenta, que cria, que se antecipa, que precipita. Isso tudo é força ativa. E uma força reativa? É o que conserva o quê? As condições da própria criação e autocriação da força ativa. Então, para aquilo que se cria, há também uma conservação disso que é criado. Inclusive a conservação das próprias condições de criação. Então é necessário que hajam forças reativas. As forças reativas são ruins? Não, são necessárias. Mas vai haver um momento em que as forças reativas se tornam um problema, no caso humano. Ele diz, então, todo o corpo é feito de força ativa e força reativa. E Nietzsche vai inventar uma norma de saúde. O que é saúde para Nietzsche, ou até o normal, e ele até usa essas palavras, normal. Não tem nada a ver com o normal estabelecido pelo Ocidente, com a norma, né? Tem nada a ver com moral, com uma forma metafísica. O normal para Nietzsche é que o ativo haja o reativo. O ativo é superior ao reativo. O reativo, ele é necessário, mas a virtude do reativo é ser agido pelo ativo. Então, um corpo onde as forças ativas são dominantes em relação às forças reativas, esse corpo é saudável. E o espírito que atravessa esse corpo é saudável também. Há uma saúde mental, uma saúde corporal, uma saúde da vida, porque há uma força da vida, uma força de criação que é dominante, né, e primeira em relação à força de conservação. A força de conservação, o que é a força de conservação? É uma função que divide, que reparte, que organiza, que repõe, que reproduz, em última instância, que conserva. São funções necessárias, né, à natureza. Então, aqui eu falei de um ponto de vista abstrato, como se Nietzsche tivesse uma metafísica, né? Mas é claro que não é metafísica, né? Só se fosse nesse mesmo sentido que a Spinoza, né? Metafísica, o que estaria além da física? Estaria além do concreto deste corpo, né, que eu toco, desta fala que fala, desta ideia que se realiza. Estar além, o aquém desse concreto, é estar na realidade virtual, sem a qual a coisa não se concretiza.
Então, essa realidade virtual, se eu quiser chamar de metafísico, porque está além da física concreta, eu posso chamar. Mas não tem nada a ver com a metafísica ocidental, né, tradicional. É um além da realidade atual, envolve a realidade virtual. Né? Não há realidade atual sem a virtual junto. Então, Nietzsche já vai para essa realidade virtual, que ao mesmo tempo se atualiza, que é a força ativa e força reativa. Tudo é relações de força. Né? E claro, depois eu vou especificar, vou entrar em elementos mais sutis, mas eu vou entrar agora numa parte prática. Eu vou abandonar isso aí e vou entrar numa parte prática, tá? Para depois retomar isso. Mas por que é importante para Nietzsche dizer que é força e não sujeito, e não substância, e não forma? Por que é importante? Porque a força é uma realidade necessariamente em relação. Para Nietzsche, tudo está em relação. Para Spinoza também. Tá tudo em relação. Não é igual Platão, que tem a coisa em si, né? O Aristóteles, o Sócrates, Descartes, Kant, Hegel. Não. Eu digo Hegel porque Hegel também falsificou o movimento, ainda que ele pretenda que está tudo em relação e tal, mas a maneira da relação hegeliana, bom, aí a gente entra numa outra seara, que eu vou até falar da lógica do ressentimento que está em Hegel, que é a dialética. A dialética é a lógica do ressentimento. Então, aqueles que acham que a dialética é uma forma incrível de pensar, nós aqui afirmamos que ela é a ideologia própria do ressentimento. Mas vamos lá. Há o relacional da força. Se a força é necessariamente em relação ao relacional da força. O relacional da força é a própria vontade. Tá? Para Nietzsche, a força vai ter uma quantidade e uma qualidade. Um quantum e um qualis. Um quantum intensivo e um qualis expressivo. Tá? O qualis da força vai ser se ela é ativa ou se ela é reativa. Vai dizer se ela é ativa ou se ela é reativa. Tá? Depende da relação. Se ela é diferencial ou se ela é de conservação na relação. Mas o próprio relacional da força envolve uma afirmação ou uma negação. Tá? A força ativa necessariamente é envolvida diretamente por uma afirmação. A força reativa é envolvida por um limite. Do ponto de vista da força reativa, quando ela pensa o relacional da força, que é a vontade, ela vai ver sob o signo da negação. Então, é a força reativa que vê o limite do ponto de vista da negação. Não existe negação, exceto do ponto de vista da força reativa. Né? A força ativa é sempre afirmação. Tá? Então, há depois nós vamos fazer a diferença, não só de força ativa, como devir ativo. Então, tem força ativa, tem devir ativo e tem tipo ativo. Assim como tem força reativa, devir reativo e tipo reativo. Problema. Nós, seres humanos, num certo momento da história, nos tornamos tipos reativos. Entramos numa linha de decadência. É o problema de Nietzsche. Todo o horizonte crítico de Nietzsche se chama niilismo. O que é o niilismo? O niilismo é um horizonte não que nega o ser, mas que nadifica o real. Apequena o real. Desqualifica o real. É um movimento de nadificação. Nihil é nada. Então, não é uma pura negação, porque isso é um contrassenso, né? Mas é uma nadificação. E aí a gente vai ver na prática como que isso se dá. Porque a nadificação começa pela nadificação do acontecimento. A gente vai ver como isso se dá. O acontecimento que poderia ser
um ser, ele vira uma aparência de ser. Um acontecimento que poderia exprimir uma essência, ele se torna meramente um acidente. Um acontecimento que tem uma necessidade, ele revela apenas um acaso, é casual. Um acontecimento que poderia revelar um processo de produção de consistência do real, de coesão do real, revela apenas efemeridade. O acontecimento é que passa, tudo se desmancha, tudo desaparece, o devir se torna um princípio de corrupção. Já é Sócrates, depois Platão, depois Aristóteles, isso tudo atravessa o pensamento ocidental.